Bom, gente, continuando a nossa resolução dessa questão 11 da página 102, só que agora é a resolução gráfica. O que é isso? É você descobrir o valor de x e y que satisfaz essa equação, só que graficamente. E aí, o que é que você faz? Você separa essa equação, como eu separei aqui, ó, ela aqui, ó. Eu atribuí valor para x, achei o y. Por exemplo, x igual a 0, então fica 0 mais 2y igual a 1. Então fica 2y igual a 1, né? Então o y é 1 dividido por 2, ou seja, 1 meio. Então eu tenho o par 0 e 1 meio. Depois eu pego um outro valor para x nessa mesma equação. E aí peguei o 1, por exemplo, fica 1 mais 2y igual a 1. Então y é igual a 0. Por quê? Porque você tem 2y igual a 1 menos 1, né? Esse 1 passa para cá, menos 1. Fica 2y igual a 0. Ora, se 2 vezes y é igual a 0, então o y equivale a 0. E aí, no caso, você tem 2 pontos. E aí, o que é que você faz? Traça o plano cartesiano e marca esses 2 pontos. E até tá aqui, ó. Se x for 0, y é 1 meio. Onde é que está 1 meio? Eu localizo 0, localizo 1. Então, aqui é o eixo y, ou seja, eu vou procurar os valores de y aqui. Aqui é o eixo x, eu vou procurar os valores de x aqui. Então, x igual a 0, y igual a 1 meio. Então, 1 meio é aqui, ó. Aqui é o meu 1 meio do y. E o 0 do x está aqui, mas aí marca-se no eixo y. O próximo é 1 e 0. Então, localizei o 1 do x aqui, ó, está aqui, e o 0 do y está aqui, então eu marco no 1, no eixo x. E aí eu tracei essa reta. Pronto, essa reta verde é o gráfico que representa essa equação, x mais 2y igual a 1. Agora eu vou fazer a outra. Pego a outra, 3x menos 2y igual a 11. Coloquei no lugar de x o 0, ficou 3 vezes 0, 0. Aí fica menos 2y igual a 11. Se você tem menos 2y igual a 11, então é claro que y é menos 11 sobre 2, que vai dar 5,5 negativo. Né? Vai dar 5,5 negativo. Menos 5,5 negativo. Se você der x igual a 1 aqui, 3 vezes 1, 3. Menos 2y igual a 11. Então você fica com 3 menos 2y igual a 11. Menos 2y igual a 11 menos 3. Menos 2y igual a 11 menos 3 dá 8. Então y vai ser igual a menos 8 dividido por 2. Y vai ser igual a menos 4. Então você tem o par 1 e menos 4. Agora é só você ir no plano cartesiano e marcar esses pontos. Então vamos lá. 0 e menos 11 meios. Então o 11 meios é no eixo y. Então eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá aqui, e aqui o menos 6. Como aqui é 11 meios é 5,5, então é na metade do caminho entre o menos 5 e o menos 6, tá aqui. Como o x é 0, então o par fica em cima do eixo y, 0 e menos 11 meios, tá aqui. Depois é 1 e menos 4, o 1 de x está aqui e o menos 4 de y está aqui. Aí eu faço aqui, essa é a equação da reta 3x menos 2y igual a 11. Bom, quando as duas se encontram, esse ponto de encontro das duas retas é a solução do sistema, graficamente. E aí você percebe que é exatamente no x igual a 3 e no y igual a menos 1. Ou seja, o mesmo par que a gente encontrou quando a gente resolveu esse sistema, no caso, algebricamente, olha ele aqui, 3 e menos 1. Vai dar sobre o mesmo ponto, certo? Vamos ver a letra B. Olha a letra B, a mesma coisa, só que eu já fiz de um jeito diferente. Olha. Peguei x menos 1, aí no lugar de x coloquei o 1, achei o valor do y, deu 0. Então eu tenho o par 1 e 0 para marcar no plano cartesiano. Depois peguei x igual a 2, coloquei no lugar de x aqui, achei o valor do y, achei 2 e 1. Então agora é só eu vir no plano cartesiano
né? Eixo Y, eixo X. Olha, 1 e 0, tá aqui. 1 de X, 0 de Y. Então tá aqui. 1, 1 e marco em cima do eixo X, porque o Y é 0. 2 e 1 tá aqui. 2 e o 1 aqui no eixo Y. O 1 positivo, 2 positivo, 1 positivo, tá aqui. Tracei aqui em vermelho, essa é a equação da reta x menos y igual a 1. É a representação gráfica dela. Na outra equação, x mais 2y igual a 0, coloquei no lugar de x 1. Então ficou 1 mais 2y igual a 0. Esse 1 passa para lá, menos 1, ficou y igual a menos meio. Então você tem o primeiro par que você vai marcar no plano cartesiano. Depois eu peguei x igual a 2. No lugar de x coloquei o 2, ó. 2 mais 2y igual a 0. Então fica 2y igual a menos 2, que esse 2 passa para lá. Y igual a menos 2 dividido por 2, que é menos 1. E aí eu tenho o segundo par para marcar no plano cartesiano. Para você obter a solução gráfica de uma equação linear no plano cartesiano, basta 2 pares de ordenado de números, você já consegue traçar a reta que representa a solução dela. Então tá aqui, ó, 1 de x e meio de y, menos meio de y. Aqui, ó, 1 e meio, porque aqui está menos 1, aqui embaixo. Ó. Eu separei aqui de 1 em 1 centímetro. Então aqui é o 0, aqui é o menos 1. O meio fica na metade do caminho, o meio negativo, né? Tá aqui. Então 1 e tá aqui. Esse aqui, o 2 e o menos 1. Tá aqui também, 2 e menos 1. Aí eu liguei esses dois pontinhos azuis aqui com essa reta aqui, que é a reta x mais 2y igual a 0. Olhe que a reta vermelha e azul se encontraram nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, esse ponto é a solução do sistema. Lá da letra B, que a gente achou, olha, menos, cadê a solução gráfica? Olha, 2/3 e menos 1/3. Então, esse ponto aqui é 2/3 de x e menos 1/3 de y, que é a solução algébrica essa aqui. Esse ponto, quando as duas se cruzam, você tem a solução algébrica delas. Na letra C, que é x mais y igual a 5 e 3x mais 3y igual a 15, eu fiz o seguinte, ó. Essa reta x mais y igual a 5. Se você colocar no lugar de x 1, você vai ter o 4. 1 mais 4, 5. Se você colocar no lugar de x 2, 2 mais... E no lugar de y 3, 2 mais 3 é 5. Aí você tem a reta azul. Depois, se você colocar esse mesmo 1 aqui no lugar de x e o 2 e o 4 no lugar de y, você vai ter 1 mais 3. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 mais 3, 15. Se você colocar no lugar de x o 2 e no lugar de y o 3, você vai ver que vai dar 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 3, 9. 6 mais 9 é 15. Aí você tem a reta verde. Ou seja, uma fica em cima da outra. Por isso que o sistema é indeterminado. As duas equações equivalem a uma equação. Certo? Vamos para a letra D. E última, né? Representação gráfica. Aí, de novo, eu peguei a primeira equação, dei um valor para x, x igual a 0. Resolvi a equação, achei y igual a menos meio, né? Coloquei no lugar de x o 0, fiz as continhas, achei y igual a menos meio. Então, eu tenho o par 0 e menos meio. Para x igual a 1 agora, 3 vezes 1, 3, menos 2y igual a 1, ficou com a equação em y, achei o valor de y igual a 1. Então, eu tenho esse par aqui para marcar no plano cartesiano e esse par aqui para marcar no plano cartesiano. Aí eu fui e marquei aqui, veja, ó, 0 e menos meio. Se x for 0, y é menos meio. Então, eu fui aqui, ó, aqui é o 0 de y, aqui é o menos 1. Então, o menos meio de y está aqui, na metade do caminho. Como o x é 0, então o ponto fica em cima do eixo y. Depois eu vou marcar esse ponto aqui, 1 e 1. Então tá aqui, ó, 1 de x, 1 de y. E aí eu tracei a retinha preta aqui, ó,
que é essa daqui. É a retinha preta, que é essa aqui. Certo? Então, essa retinha preta representa essa equação 3x menos 2y igual a 1. Bom, aí agora eu fiz para x, 6x menos 4y igual a 1, que é a segunda equação do sistema. Coloquei x igual a 0, né? Fiz o cálculo, achei o y menos 1/4. Então, se x for 0, y é menos 1/4. Depois troquei x por 1 também, 6 vezes 1, 6, menos 4y igual a 1, menos 4y, aí resolvi, deu 5/4. Gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu coloquei x igual a 0 aqui, mas se você colocar x igual a 2, a 3, a menos 1, a 5, a 10, você vai resolver do mesmo jeito. Eu escolhi 0 e 1 porque veio na minha cabeça esses dois números. Então, vamos marcar esse ponto aqui no plano cartesiano e esse ponto aqui. Vamos lá. 0 e menos 1/4. 1/4 é 0,25, ou seja, é a metade de meio. Então, ele está aqui, na metade do caminho entre 0 e o meio está aqui. Então, esse aqui é o menos 1/4. Como o x é 0, eu marco aqui em cima. No outro, é 1 e 5/4. 5/4, se você dividir aqui, gente, olha, é 1 vezes 4, 4, para 5 sobra 1, tal, 10, 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, baixo 0, dá 1,25. Então, se x for 1, o y é 1,25, ou seja, um pouquinho em cima do 1 no y. Está aqui, certo? Está aqui. Então, eu liguei esse ponto com esse ponto e obtive a reta vermelhinha, que representa a equação 6x menos 4y igual a 1. E observe que elas são paralelas, elas não se cruzaram. A gente pode perceber visualmente aqui que elas não se cruzaram. E elas realmente não vão se cruzar mesmo, porque elas têm o mesmo coeficiente angular, que a gente vai ver depois aí. Mas é por isso que, algebricamente, a gente não encontrou a solução desse sistema, porque ó, deu 0 igual a 15, por isso que foi impossível, porque graficamente elas são paralelas e não se cruzam. Se não se cruzam, não tem ponto de contato, não tem solução. Ok, gente? Um abraço para vocês, espero ter ajudado um pouquinho nessa explicação. Eu estou explicando um pouco correndo por conta do tempo, para no vídeo não ficar muito grande, porque dá trabalho para converter e postar ele para vocês, certo? Um abraço aí e até mais.